Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar início, então, a mais um bate-papo aqui do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da FEVALE, no nosso canal do YouTube. Hoje a gente tem a professora Regina, que vai conduzir um bate-papo com a Alana e com o Pablo. Estou aqui fazendo o abre-alas da conversa e vou passar, então, a palavra para a Regina, professora Regina. Então, obrigada, Camila. É um prazer muito grande começar essa conversa com a Alana Petri, minha ex-orientanda de mestrado no PPG, e com o Pablo, que eu conheço há muito mais tempo, né? Desde o início da Universidade FEVALE, quando ele era nosso aluno de graduação. E depois, ele estava me dizendo há pouco que foi meu aluno em 2011, mas defendeste em 2013, né, Pablo? E aí, a gente está vivendo um ano com tanta coisa, 2020, o ano que todo mundo parou, que nós ficamos presos, né, dentro de casa, e ambos são pessoas com deficiência que são atuantes nas suas áreas. A Alana é publicitária e mestre, né? E trabalha ela é coordenadora de produção da TV FEVALE. E o Pablo, que é bacharel em Direito e também muito atuante na sua área, e que também vai depois continuar mostrando os trabalhos que eles ambos mostrarão os trabalhos que vêm exercendo ao longo desse tempo após o mestrado conosco. E aí, eu tenho várias perguntas para vocês. Nesse ano tão difícil, que a gente não pode andar, a gente perdeu o direito de ir e vir sem máscara. Por que o diferente ainda incomoda tanto? E como está sendo para vocês viver esse ano? Quem quer começar? Alana, é contigo? Eu gosto muito de falar da questão, né, do diferente, prof, porque eu sofri um acidente, né, de carro com 15 anos de idade, isso foi em 2006. Então, antes disso, né, eu também não tinha uma visão do que eu tenho hoje, até porque, por ser adolescente, não ter a maturidade que eu tenho hoje, por não ter uma deficiência, eu não tinha o mesmo conhecimento, não tinha este olhar. E quando eu sofri um acidente e uma lesão medular e me deparei com um diagnóstico de tu não vai mais andar, tu vai ter que aprender a lidar com essa situação. E naquele primeiro momento que uma pessoa que não passa por isso, não tem este conhecimento e passa a ter, a primeira coisa que é muito comum é: eu não vou viver assim, eu vou voltar a andar. E não eu vou viver assim da melhor forma possível, eu vou lutar para que, né, que eu vou poder, estando assim, fazer as coisas como hoje acontece. Na época eu não tinha essa visão. Então, os primeiros momentos eu relutava muito essa questão e achava que eu iria voltar a andar. Passando esse primeiro momento, foi o momento de aprender a lidar com os olhares. Então, a questão da própria aceitação. Todo mundo que me olhava, eu achava que estava ou me condenando, ou me achando esquisita, ou eu não sabia lidar com o olhar. Eu me achava o tempo todo diferente, mas um diferente que não era bom. Eu achava que eu era
estranha, errada naquele lugar, que eu não pertencia à sociedade. Então, eu me senti incomodada em ser cadeirante, eu me sentia fora da sociedade, não me sentia parte. E aquilo me fazia muito mal. Então, trabalhando a minha autoestima, trabalhando que eu merecia estar ali, né? Que eu fazia parte da sociedade e que eu podia, sim, continuar vivendo, que eu podia, sim, fazer as coisas e poder descobrir isso, que estar em uma cadeira de rodas não era o fim do mundo, e que se eu tivesse as ferramentas adequadas, se eu tivesse as oportunidades, eu poderia ter uma vida plena, foi a chave para que abrissem várias portas, né? Então, lidar com os olhares de quem desconhece a situação das pessoas com deficiência, que desconhece o potencial das pessoas com deficiência, né? No meu caso, era isso, eu desconhecia o potencial das pessoas, eu só fui descobrir quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, né? E eu acho que é a nossa grande luta, que tu não precisa se tornar uma pessoa com deficiência para saber do potencial dela. Então, a gente quer mostrar que sim, que as pessoas com deficiência, elas têm potencial e que elas podem, e a gente tanto luta para que esse olhar não seja de, meu Deus, a Alana, o Pablo, eles estudam, eles trabalham, eles são heróis, ou eles são, nossa, coitados, eles estão numa cadeira, aquela questão, né, de coitadinhos. Então, a gente não é nenhum coitadinho, nenhum super-herói. A gente, né, tem uma vida normal, como de qualquer outra pessoa. Basta a gente ter as coisas mínimas de acessibilidade, para que a gente possa estar desenvolvendo e se desenvolvendo e podendo trabalhar e fazendo essas coisas. E outra coisa que eu quero colocar, que nem o professor colocou, né, que eu sou coordenadora de produção da TV Fevale. Eu trabalho há 9 anos na Fevale, foi meu primeiro emprego. Então, eu estudei e trabalhei na Fevale e grande parte desde que eu sou cadeirante, eu estive ali dentro. E a Fevale é um local que é acessível. Então, eu digo, dentro da minha bolha Fevale, eu quase não tenho dificuldades, né, de acessibilidade. Eu sei que ela já passou por muitas mudanças, está cada vez mais tendo acessos e adaptações. Só que fora dali, tem muita dificuldade. E logo quando eu sou presidente, na escola que eu estudava, não tinha... tinha escada, não tinha... Os laboratórios eram tudo no segundo andar. Então, para eu poder participar das aulas de química, o professor me dava uma atividade que eu fazia separadamente na sala, porque eu não tinha acesso ao laboratório. E os meus colegas resolveram que não, que eu deveria participar. Então, toda semana, no dia da aula de química, eles me carregavam para o segundo andar, sabe? A turma decidiu que iria me levar. Então, não que esse fosse o cenário, o melhor cenário, mas a questão de não tinha naquele momento como fazer, eles davam um jeito. Então, foi um crescimento pessoal e eu falo assim por mim, que o que eu puder olhar e o que eu posso dizer e apontar de melhorias, eu vou dizer, porque nem sempre as pessoas têm esse olhar de que é necessário ser feito alguma coisa, porque se tu não está passando por isso, infelizmente, muitas vezes não se tem esse olhar de enxergar o todo, de enxergar que todo mundo, que as coisas têm que ser universal. Pablo, tu quer contribuir com a minha fala? E como é que está sendo esse ano, Alana? Ai, o ano, tá, então agora home office. Home office, porque
em casa, trabalhando, a minha área está sendo bem exigida, né? Trabalho com vídeos, tudo virou vídeo. Então, muitas pessoas tiveram seus empregos afetados, e foi um momento complicado, difícil para toda a sociedade. E, no meu caso, a gente trabalhou bastante para levar a acessibilidade digital, porque a nossa área foi bem foi ampliada, né? Porque a gente, através, se conectou com todo mundo. Então, a produção audiovisual foi uma das atividades mais procuradas durante a pandemia. E logo no começo, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade, né, e desde que quando eu sofri um acidente, quando eu trocava de escola, quando o meu primeiro emprego, troca de setor, tudo eu tive, troca de escolha de tema de mestrado, tudo eu tenho um sofrimento com mudanças. Então, quando a gente soube que ia para home office, a minha imunidade baixou, eu tive uma infecção urinária bem séria, então logo eu tive uma infecção, fui para o hospital, aí fiquei em isolamento, achavam que era Covid e eu não melhorava, era infecção do dia, mas eu tô sintoma de infecção urinária. Aí fiz o primeiro exame e eles falaram, não, a urina tá clarinha, não é. Eu dizia, sim, é os meus sintomas de febrão. E é difícil, eu sou uma pessoa que quase não, por fazer sondagem, eu quase não tenho infecção. Normalmente, tenho infecções por ano, assim. Porque infecção urinária, para quem é cadeirante, é comum, mas não tenho tão frequente. E eu fiquei assim, mas assim, se eu tenho alguma mudança que mexe emocionalmente comigo, é comum eu baixar minha imunidade e eu ficar doente. Então eu fui para o hospital e fiquei bem ruim em relação a isso, e daí achavam que era Covid e era infecção urinária. Então foi assim, uma coisa que me atingiu bastante foi o emocional de início, de não saber como lidar, e mas mundialmente, né, com a questão em si. E profissionalmente aumentou a demanda. Pablo, querido. Regina, querida, muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui contigo, conversando com a Alana, que eu não via há bastante tempo. Bom te rever e te ouvir, Alana. Prazer em conhecer a Camila, que está nos comandando aí. E contando rapidamente um pouco da minha história, eu sofri um acidente de moto em 2000, no ano de 2000, e tive uma lesão na medula e fiquei paraplégico. Vai fazer 20 anos agora, no final do ano. E a partir daí minha vida ganhou uma reconfiguração diferente, tal. Eu mudei de atividade acadêmica e profissional, enfim, ingressei no Direito da Fevale em 2002 e vou tentar, a gente vai voltar a esse assunto no final, vou falar um pouco mais sobre a parte acadêmica, tal, mas no final, mas vou tentar responder as tuas perguntas. Por que a diferença incomoda tanto? A primeira resposta natural que me sairia seria porque a gente convive pouco com as pessoas com diferença. Nos falta conviver mais com quem não é parecido ou igual a nós mesmos. A Alana falou de uma coisa interessante sobre a bolha, né? Quando a gente vive numa bolha e a gente não interage com outras pessoas que são diferentes de nós, a gente tem mais dificuldade em fazer isso. Então, a diferença, de alguma forma, assusta e nos afasta. Então, esse é o movimento que a gente tem que individualmente e coletivamente tentar vencer e superar, quer dizer, conviver com pessoas que são diferentes de nós. Isso eu acho importante. Eu me recordo de durante o pós, as leituras obrigatórias, tinha textos do Bauman, ele estava dando uma palestra na Itália e ele está dando uma palestra para um grupo de pessoas e ele convida cada pessoa que está na palestra dele a olhar para o lado e perceber que a pessoa do seu lado é uma pessoa diferente de si mesmo, diferente daquela pessoa que está ali. Então, se nós olharmos para o lado,
cada pessoa é absolutamente distinta da gente. Cada pessoa é um ser irrepetível. Então, nesse sentido, nada mais natural que nós tivéssemos naturalidade, digamos assim, não quero ser repetitivo, tivéssemos naturalidade de conviver com as pessoas que não são iguais a nós, que são diferentes de nós, que são de outro sexo, de outro gênero, de outra raça, de outra orientação sexual, enfim, com deficiência, sem deficiência. Então, a gente tem que melhorar nesse sentido, como nas nossas inter-relações sociais, pessoais, individuais. E tentando responder, Regina, a tua segunda pergunta, que eu acho bem importante, porque a gente está num ano absolutamente atípico. Eu estive pensando esses dias, nós tivemos uma pandemia nos moldes da que a gente está tendo hoje, na gripe espanhola, em 1918. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho 44 anos e nasci em 76. Nem meu pai, nem meus avós viveram isso. Ou seja, é uma coisa que a gente tem que voltar 3 gerações para tentar entender o que foi vivido naquele cenário que nós estamos vivendo hoje. Então, é algo absolutamente atípico e com a qual nem nós, nem os nossos antecedentes mais próximos estavam acostumados. Então, a gente tem que se adaptar, tem que se refazer nessa nova realidade. E foi bom ouvir a Alana, que ela referiu que fica com a imunidade baixa. Eu também sou assim. A infecção urinária é o calcanhar de Aquiles das pessoas com deficiência, especialmente cadeirantes, né? A gente tem recorrentemente, eu tenho recorrentemente isso. Bom que a Alana referiu que consegue se proteger, consegue evitar, porque é um calcanhar de Aquiles, né? E tentando responder ainda, Regina, como é que a gente está convivendo? É duro, é difícil, tanto para nós que temos deficiência, como para quem não tem, é uma dificuldade grande. Mas eu queria dizer uma coisa importante, que eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu. De alguma forma, o mundo todo, as pessoas de um modo geral, estão convivendo com essa obrigatoriedade de ficar em casa trancadas, né? E, de alguma forma, essa é uma realidade com a qual as pessoas com deficiência são acostumadas, porque o universo que a gente frequenta, via de regra, não é acessível. Então, tem barreira arquitetônica, tem barreira atitudinal, não tem transporte coletivo, não tem calçada, não tem acesso à escola, não tem acesso ao mercado de trabalho. Então, essa é uma dificuldade que a pessoa com deficiência convive há bastante tempo, de ter que ficar em casa, não porque é uma opção, porque é uma alternativa e é uma escolha, mas porque é uma imposição do meio em que a gente está. O meio que a gente está não é acessível, e por conta disso nós ficamos muitas vezes privados de lugares que nós gostaríamos de ir. Então essa é uma realidade presencial de 2020 que de alguma forma está oportunizando as pessoas que não têm deficiência, nem pensam sobre isso, o quanto é duro e é cruel as pessoas se verem obrigadas a ficar em casa, né? E aí, Pablo, deixa eu comentar uma coisa, né? Quando eu disse do diferente incomoda. A Alana deu um exemplo de inclusão muito legal. O professor excluiu. Já, nem pensou na possibilidade de pegá-la e subir um lance de escadas. E a turma incluiu. A turma viu que ela tinha a possibilidade de acompanhar a aula, ela só não caminhava. Certo? Então, o que eu vejo assim, quando a gente tem a possibilidade de conviver com o diferente, mudam os parâmetros. E eu falo isso porque eu já trabalho com isso há mais de 20 anos, com esse tema. E cada vez que eu começo a trabalhar com outras questões, eu começo a pensar assim, tá, mas eu penso que eu conheço, que eu estudei, antes de começar eu leio, eu me informo, e aí eu chego, e é um desafio completamente diferente, e eu sempre me surpreendo. As pessoas, elas conseguem demonstrar um potencial muito maior do que eu havia pensado. E eu, recentemente, casualmente, esse ano, eu tenho 2 orientandos, um de mestrado, 2 orientandas, que é com TDAH. E é uma dos meus objetos de pesquisa, né? E eu só trabalhava com pré-adolescentes e com crianças. E na fase adulta é completamente diferente. Então, muita coisa que eu lia, eu estudava, hoje, quando eu lido com elas e sinto que os sintomas estão aparecendo, eu consigo identificar, porque eu tenho esse privilégio de conhecer a área.
mas a maioria das pessoas, elas não buscam um conhecimento justamente pelo estigma de achar a pessoa tem aquele código de doença, né? Aquele CID. E acabou. E é assim, o padrão, o comportamento é assim, e eu não vou seguir adiante. Então, eu acredito que se a gente não continuar lutando por uma sociedade mais inclusiva, e aí vem a importância de políticas públicas que possibilitem isso, a gente vai estar daqui a 100 anos, né? Eu não mais, nem vocês, mas ainda a sociedade vai discutir essas mesmas questões. O que vocês pensam? Porque a diversidade sempre existiu, mas agora já era para ter melhorado depois de 30 anos, né, gente? Que se está batendo nessa tecla. O que vocês acham? Alana, posso começar agora? Bom, Regina, eu acho importante, foi muito bom porque normalmente esses papos que a gente tem sobre acessibilidade, as pessoas dizem, mas houve muitos avanços, melhorou muito, há 10 anos atrás, há 10 anos era pior, tal. E quando a gente tem esse discurso e diz isso, a gente não se apercebe que para as pessoas que estão vivendo esse tempo presente, a correção, digamos assim, a mudança, a adaptação dos espaços e da convivência é urgente. Tem que ser agora, tem que ser nesse momento. Então, é ótimo que tu fala, Regina, a respeito de olhar para daqui a 100 anos, 100 anos, e entender que a gente não pode esperar até lá, não pode construir uma sociedade em que daqui a 10 anos os problemas sejam os mesmos ou piores. Então, temos que melhorar no presente, para agora, para já, porque as pessoas que estão, nós, eu, Alana, e 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, que é esse o número de pessoas com deficiência no nosso país. No último censo, eu acho que é maior, tá? Eu acho que é maior, porque não perguntaram várias coisas que poderiam ter perguntado. Perfeito. O censo é de 2010, tu faz uma observação bem importante, Regina. Esse é o último número atualizado, talvez. Bom, talvez desatualizado, né? Mas, enfim, isso. Então, e eu acho que a pandemia vai ter um efeito sobre isso também. Acho que a pandemia vai ter um efeito sobre isso. Então, essa urgência é isso, é urgente esse tema. E acho importante quando tu fala da educação e da tua experiência como professora, Regina. A gente teve recentemente, em setembro, o decreto federal criando as chamadas escolas especiais, o que é uma afronta à Constituição, à Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, da ONU, a legislação brasileira, a Lei Brasileira de Inclusão. Felizmente, o decreto foi derrubado agora na semana passada, ou retrasada, porque, para quem não sabe, tu tem muito mais experiência do que eu nessa área, mas a educação especial cria um nicho, um chiqueirinho para as pessoas com deficiência, elas vão ter que estudar naquela escola separada de toda a comunidade escolar. Então, a educação especial é um pouco o que o professor de química fazia com a Alana, deixava ela fora do laboratório. E a educação inclusiva é o que os alunos, os colegas fizeram. Não, nós vamos te levar para o laboratório, porque tu é nossa colega, tu tem que ter aula onde? No laboratório. O fato de tu usar cadeira de rodas não pode ser uma barreira para isso. E foi excelente essa vivência, essa experiência que a Alana nos passa, porque é disso que a gente está falando. Uma barreira atitudinal no ambiente escolar que o professor reproduziu, o professor reproduziu uma barreira atitudinal, reforçando uma barreira arquitetônica. E a turma, por conta própria, por decisão própria, com um pensamento absolutamente inclusivo, se manifestou e se movimentou para levar a Alana para o laboratório. Então, isso é incrível, é fantástico. E experiências como essa são lindas de ser ouvidas e contadas, né? E a gente vê que os alunos, eles estão preparados, eles querem incluir quando eles têm a possibilidade de conviver, porque a Alana tinha o quê? 16 anos, 15, quando os colegas fizeram isso. Então, eram adolescentes. E adolescentes, teoricamente, são mais alienados, o que não é verdade, tá? É o que as pessoas dizem comumente, mas não é verdade. E aí a gente vê que, embora
eu esteja já com 55 anos trabalhando com isso desde os 33, então já é muito tempo, 32, 33 anos, eu vejo que ao longo desses anos, quando a gente chegou aqui, fazendo um gráfico, né, no topo, nesse ano, aliás, nos últimos anos, nós assim, ó, caímos profundamente nos avanços que nós alcançamos ao longo desse tempo. E essa luta, ela não pode ser jogada fora. Então, que bom que eles anularam esse decreto. Porque imagina permitir aos pais decidirem. O que o pai vai decidir? É o que é mais fácil, principalmente se os pais... Nós trabalhamos lá no Labier com os pais de crianças com deficiência que não queriam que as crianças fossem incluídas e não acreditavam nas potencialidades das crianças. Então, tu imagina se esses pais que não acreditam na potencialidade dos seus filhos souberem que eles não precisam levá-lo para a escola regular, que não é mais obrigatório por lei. Essas pessoas, elas não estão fazendo nada para prejudicar seus filhos. Eles não tiveram também acesso à educação. Eles não tiveram acesso à inclusão. E mais do que nunca, a gente precisa pensar que nesse ano teve toda aquela aura, né, no início da pandemia, de acharem o ser humano vai melhorar, não vamos parar de consumir, agora é o momento, e bate palmas. E se a gente fizer todo um flashback do passado, no início desse ano, março, maio, né? Março até maio, mais ou menos, junho, a gente vê que teve isso. Agora, acabou, todo mundo está na rua, muitas pessoas desempregadas, muita gente andando de ônibus para trabalhar, os que estão empregados, e se acentuou a diferença social e todos aqueles problemas sérios que a gente tem. E a educação não foi diferente, porque nós descobrimos dentro da universidade que existe um número imenso de pessoas que só usavam o computador na universidade. O resto era tudo via celular. E faziam os trabalhos nos finais de semana ou em outros turnos, usando os laboratórios. Porque realmente, computador é caro. Pagar uma universidade, né? Nós agora perdemos vários financiamentos que eram políticas públicas excelentes. E aí, quando é que vocês conseguem imaginar uma melhora nesse cenário? Pensando nas questões sobre as escolas, a gente conseguiu ver, então, nessa época de pandemia, o quanto as diferenças sociais se acentuaram, o quanto vai ser difícil recuperar isso, e mais do que nunca, a gente conseguiu observar como foi difícil trabalhar o processo de inclusão com as famílias nessas questões de pandemia. E aí, como é que a gente vai... Que bom que foi revogado, né, esse decreto que voltava para a educação especial, porque daí seria um retrocesso de 30 anos ou mais. E como é que isso pode acontecer em 2020, no início do século XXI? Vocês saberiam me dizer o que está acontecendo desse retrocesso tão grande com algo que, teoricamente, já era o senso comum de que era bom? Pablo, quer nos ajudar nessa? Sim. A tua pergunta é maravilhosa, Regina. E a gente tem que falar de política, né? E aí é um cenário que não é exclusivamente brasileiro. Talvez mais sério no Brasil, porque é um país absolutamente desigual, injusto, que tem uma população gigantesca de pobres e miseráveis, né? Então, acho que
tem um avanço. Primeiro, os direitos e os avanços que nós conquistamos como civilização, como humanidade, não são dados. Eles são direitos e avanços que nós temos que lutar para manter e para evoluir, porque, do contrário, eles podem nos ser retirados a qualquer momento. E esse é o cenário que está desenhado no Brasil, especialmente a partir da eleição de 2018, com muita força, e não só a eleição de 2018, o golpe de 2016 também. Basta ver o que fez o governo Temer nos primeiros meses, até o final do ano, quando ele terminou e passou a faixa para o Bolsonaro. Desculpa falar esse nome, mas é importante. E dizer que, então, os direitos e os avanços não estão dados, eles não são garantidos, eles têm que ser, a gente tem que lutar para mantê-los, e isso é importante, essa mobilização é importante, e o cenário que se desenha, tanto nacional quanto internacionalmente, é muito preocupante, porque nós vamos ter uma economia em frangalhos, uma saúde pública em frangalhos, uma população brasileira sendo vacinada tardiamente em relação aos outros países do mundo, e talvez a gente tenha aí um cenário social muito preocupante, muito agravante, muito grave, Regina. Eu acho importante ainda falar uma última coisinha a respeito de avanços e retrocessos. Eu gosto muito de um jurista que é Pedro Serrano, e ele fala uma coisa importante, que nós temos com a nossa geração, a geração que nos antecedeu e a geração que nos sucede, uma obrigação de continuidade, de melhoria social e do cenário que a gente recebe em relação ao cenário que a gente entrega. Tem uma obrigação interrelacional, intergeracional. A nossa obrigação é, recebendo um cenário dos nossos pais, nossos avós, é deixar um cenário para os nossos filhos e netos melhor. E nós temos esse compromisso que é geracional, que é com quem nos antecedeu e com aqueles que vão nos suceder. Então, nesse sentido, nós estamos, eu diria, à beira do precipício, porque nós estamos construindo uma sociedade ainda mais excludente, ainda mais segregada, ainda mais conflituosa e antagônica. E isso é extremamente preocupante. Por isso, estudar política pública, estudar inclusão e acessibilidade são temas centrais e decisivos, tanto quanto a questão do meio ambiente. Contribuindo com a fala do Pablo, né? Não só as questões políticas, né? Que quem está no poder é quem vai tomar as decisões, né? Mas o problema é quem coloca, né, essas pessoas no poder. E por que estão colocando essas pessoas no poder, falando tantos absurdos, e eles se mantêm, continuam no poder, né? Eu acho que a tecnologia, ela é tão boa, mas ao mesmo tempo, como a gente consegue ver nas redes sociais, e a gente fica chocados com tanta bobagem, comentários que a gente lê, a falta de conhecimento e um discurso raso, e as pessoas, se elas têm uma propriedade para falar sem nenhum conhecimento daquilo, e elas, além de falar, elas compartilham entre os seus, e elas vão compartilhando e montando grupos, e elas tomam aquilo como uma verdade única, e é assustador, porque o discurso de ódio está cada vez maior, a intolerância está cada vez maior, e as pessoas elas têm cada vez mais justificativa para aquela insanidade, e mesmo vendo que aquilo não faz sentido nenhum, elas não admiram e continuam procurando justificativa para dizer que é certo. E aí eu fico lendo e fico muito preocupada. Eu também. Não é só... Continua, querida. Pode falar. Eu fico assim, muito preocupada, porque eu quero contribuir com uma questão de que eu passei.
juntando, né, a parte da pessoa com deficiência com questões gerais, tá? Eu fui, teve, né, a reforma na orla do Guaíba. Ano passado, eu fui lá, fui passear, e aí tem a parte que os... não sei se vocês chegaram a ir lá depois da reforma, mas em final de semana é uma loucura. Tem os flanelinhas, assim, eles são muitos e eles brigam entre eles e discutem, e é uma loucura. E eu fui estacionar, eu vou estacionar numa parte lá, eu falei, eu não consigo, fiz sinal, né? Eu não consigo estacionar ali porque eu sou cadeirante, fiz sinal e falei para ele. Aí ele disse, não, vou conseguir uma vaga para ti que tu consiga descer, e mostrou onde eu era para estacionar. E nisso, vinha vindo um carro, um casal, com 3 crianças atrás, e aí isso era na época da Expo Inter, ano passado. E eu com uma amiga muito invocadinha do meu lado. Ela sentada do meu lado. E aí eu fui, quando eu comecei a colocar o carro na vaga, veio esse carro com essa família e queria colocar na vaga também. E aí ele disse assim que ele tinha separado aquela vaga para mim, porque eu era cadeirante e ia ter o espaço para eu descer, porque as vagas que eram separadas para pessoa com deficiência estavam todas ocupadas. E aí a mulher começou a me xingar. Ela começou a gritar comigo e dizer assim, ó, lugar de cadeirante é no shopping, não é aqui. E aí ela define onde a gente pode ir, né? Aí a minha amiga, que eu falei que é muito invocadinha e estava do meu lado, ela gritou em lugar de vaga na Expo Inter. Sensacional. Adorei tua amiga. Resposta perfeita. Resposta perfeita, não tinha outra melhor. Meu Deus. Mas eu fiquei com aquilo tão chocada. E daí eu fiquei, sabe, aquilo ficou na minha cabeça. Como uma pessoa pensa assim, sabe? Ela tava com os filhos e tipo... Gente, é o exemplo que esses filhos terão. E no futuro, quando... vão aceitar isso como algo normal. Exato. E aí, hoje, que a gente fica, né, dentro de uma pandemia, em casa, que a gente acompanha certos comentários, parece que eu tô vendo aquela mulher, sabe? Ela pra mim, é tudo assim, é tudo ela comentando. De tão absurdo que eu achei aquilo, que pra mim não era possível que alguém que tava me dizendo aquilo, porque é muito difícil eu sentir, assim, uma resposta tão agressiva. É difícil. Eu não estou acostumada com uma agressividade tão direta. A gente sabe que existe e tem pessoas que acontece isso diretamente. Mas comigo, acho que foi a primeira vez que eu senti um preconceito e uma agressividade tão... mas pelo menos tu conseguiu sair com a alma lavada, né, Alana? Ainda bem que a minha amiga estava do meu lado. Porque eu fiquei meio em choque, eu fiquei assim... O carro todo deveria ser da Expo Inter. Tinha ela, o reprodutor e os 3 terneirinhos, né? Ô, Pablo, e tu já passaste por algo assim? A Alana tem razão quando ela diz que é raro a gente encontrar esse tipo de situação tão limite, assim, da pessoa dizer alguma coisa, porque as pessoas, de regra, se contêm. Mas a Alana também toca um ponto importante. A gente está chegando num momento que as pessoas estão se sentindo com maior liberdade para dizer as maiores barbaridades, e não só nas redes sociais, presencialmente também. Eu, há muito tempo, estava numa boate em São Leopoldo, que nem existe mais, e eu, sem querer, por absoluta distração, uma boate relativamente lotada, eu passei com a minha cadeira de rodas em cima do pé de um cara. E ele ficou muito indignado, talvez estivesse um pouco alcoolizado, e ele disse para mim, lá vem esse aleijado de novo. Então, foi uma coisa marcante, assim, mas não é muito comum.
E aí depois eu retruquei ele, tá, foi para mim que tu disse aquilo, tal, e a gente começou a, de alguma forma, interagir, não amistosamente, assim, mas só verbalmente, tal. Mas foi o único episódio, assim, que eu me lembro concretamente, assim, de alguém expressar com toda a clareza esse tipo de coisa. A Regina caiu? Ou eu caí? Não, estou aqui. É que trancou a tua imagem, desculpa. Tá. Eu, como sempre, né, ao longo desse tempo, eu aprendi muito com vocês, sempre aprendo. O Pablo, ainda eu tive a oportunidade de trabalhar com um TCC de uma aluna do design para um quarto, né, Pablo? Para ti. Tá aqui, meu quarto. E a Alana também, eu aprendi algumas coisas que eu não conhecia, que não fazem parte do meu universo, né, do meu cotidiano, que são esses aplicativos de namoro. E a Alana, continua não fazendo, e a Alana me mostrou. E ali a gente viu o preconceito que existe nesses aplicativos em relação à pessoa cadeirante. E outra coisa, Alana, eu gostaria que tu falasse um pouquinho também da que a Alana fez uma pesquisa, que eu vou resumir aqui, que a gente ainda tem mais uns minutinhos, uma pesquisa, e ela e uma colega ligaram para todos os motéis de Porto Alegre perguntando se tinha acessibilidade. E elas se deram a esse trabalho. Alana, conta para nós, para a gente evoluir nesse papo de uma forma mais descontraída, as coisas que te perguntaram, porque a gente morre de rir. Eu e a Fernanda, que era minha colega do mestrado também, a gente, bom, a prof deixou livre, né, na disciplina dela, que a gente era fazer um trabalho, um artigo sobre acessibilidade, mas não disse qual local. A gente podia fazer sobre qualquer local, né? E aí todo mundo buscou referências e a gente tinha que fazer algo mais relacionado à nossa dissertação. E como na época eu ainda não era orientanda da Prof. Regina e eu estava fazendo sobre crianças, e a Fernanda sobre estética, aí eu falei para ela, o que acha da gente fazer sobre um motel, sobre sexualidade? Aí ela disse, vamos. E aí, topou na hora. Só se for para agora. Aí eu fui na casa dela e a gente começou a ligar, pegamos o guia de motel de Porto Alegre e começamos a ligar. Então, eram 57 motéis. A gente foi ligando e perguntando se tinha acessibilidade. Enquanto uma ligava, a outra já abria o site, perguntava se tinha um quarto com acessibilidade. Se eles falavam que sim, a gente pedia qual era e olhava para ver se realmente era. E aí, justamente, tinha alguns que eles diziam que eram e não era. Então, a gente criou, né? Para ver, a gente cuida tudo, né? A questão da porta, se tinha degrau, a altura da cama, banheiro, se tinha como, né, a pessoa entrar com uma cadeira de rodas e se deslocar dentro, né? Porque eles colocam uma parafernália lá dentro daquele quarto que às vezes não dá para andar, não. E altura de espelho, várias questões. Banheira. Oi? A banheira. A banheira, isso. Nem todos tinham banheira, né? Porque nem todos eram assim meio de luxo, uns eram meio furrequinha. Mas só que daí, nessas ligações, quando a gente perguntou as pessoas que trabalham neste ramo eram um pouco despreparadas, porque não estavam preparadas para receber um cliente que era uma pessoa com deficiência. Aí, numa dessas ligações, eu liguei, eu queria saber se tem um quarto acessível para pessoa com deficiência. Aí ela falou assim, moça, isso aqui é um motel, não um motel. Eu sei que é um motel, eu tô ligando para um motel. Aí ela meio em choque, assim, tipo, querendo me explicar que eu tinha ligado errado. Aí tá, tentamos outro. Aí a outra falou assim, olha,
A gente não tem, mas a gente ajuda. Ai, que ótimo! Não preciso nem levar o parceiro. Você sozinha. Já vem com companhia. Aí, e daí teve outro que disse assim, que também, que não tinha, mas como é que era? Um era que não... Ah, tá. A outra falou assim, ai, nós não temos, tipo, ai, coitadinho, cadeirante quer transar. Tipo, com dozinha. Assim, me tratou que nem um cachorrinho. E quando a Lana, teve uma, Lana, que tu perguntou, escuta, e tem acessibilidade para banheira? Aí ela disse, não, mas se precisar a gente ajuda a tirar. Ah, é? Ia ser ótimo, né? A sala de aula com essa pesquisa foi assim, ó, o assunto, não teve depois, coitados de quem teve que apresentar trabalho depois, né? Porque não teve mais graça. Sim, e pior, depois, né, passou um tempo, eu já tinha concluído o mestrado, e aí veio o meu colega de trabalho, chegou assim, que também estava fazendo mestrado, daí ele disse assim, bah, estavam falando do teu trabalho. Daí eu disse, qual? Ah, dos motéis. Aí eu falei que eu trabalhava contigo, já é conhecida agora como a baronesa dos motéis. Baronesa, não! Não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa, né, Lana? Mas o fato é que a gente vê aí o estigma de que a pessoa cadeirante não tem sexualidade, não pode namorar, não pode engravidar. Se ela aparece grávida, como a gente tem uma amiga, né, que é jornalista, nossa, olhavam para o marido dela como se ele fosse um monstro. Ele se sentia constrangido ao sair ao lado dela, porque era como se ele tivesse cometido um crime. Uhum. Então, todos esses estigmas, esses preconceitos, a gente precisa mostrar para essa sociedade que as pessoas cadeirantes, elas têm uma vida como qualquer outra pessoa, tem direito, tem desejos e que precisam ser respeitados pelo que elas são, né? E não pela deficiência delas, nem ser reconhecido, porque, na realidade, isso é o menos importante. Né? Prof, tu lembra de uma das questões até do meu trabalho, né, da parte dos aplicativos. Uma das questões no questionário tinha um depoimento de uma menina que colocou que ela foi para um encontro também, e o menino foi para o encontro com ela e para dizer que ele tinha gostado muito dela, mas ele não podia ficar com ela porque ela era uma pessoa com deficiência e ele tinha ido no psicólogo porque ele queria ficar com ela, mas ele não conseguia por ela ter uma deficiência. Ele estava lá para dizer que ele não conseguia. Ele foi no encontro para dizer que ele não conseguia por ela ser uma pessoa com deficiência. Eu diria que ele precisa voltar logo para o psicólogo. Precisaria voltar logo para o psicólogo. Eu diria isso também. Vai, olha, não sai de lá até ele te dar alta. Enfim. Mas ao menos, assim, devo admitir que ele ir ao encontro dela, falar sobre isso no psicólogo e dizer isso para ela é um grande avanço. Porque na maioria das vezes a pessoa simplesmente exclui, não fala sobre o assunto e vai ficar sempre aquela dúvida, será que foi por causa da deficiência ou não, né? Então, se não é agradável ouvir o que ele disse, ao menos ele teve a franqueza, a sinceridade, que eu acho que sempre é um bom elemento, né? Eu acho curioso, Idília, que tu falou a respeito Idília, desculpa, Regina, eu pensei na Idília, uma amiga minha. Regina, tu falou que muitas vezes as pessoas acham equivocadamente que os adolescentes são alienados, o que é um grande equívoco, é uma grande bobagem. E eu volto um pouco mais, as crianças são ainda mais genuínas, porque seguramente, nenhuma faixa etária é tão
reage tão francamente às pessoas com deficiência quanto às crianças. É muito engraçado ver como as crianças reagem quando vê um cadeirante. Elas ficam olhando com estranhamento, assim, e fazem perguntas que muitas vezes passam na cabeça dos adultos também, só que os adultos disfarçam, fingem que não querem saber e não fazem a pergunta. Então, para constrangimento dos pais dessas crianças, elas fazem as perguntas sem o menor constrangimento, e é muito engraçado, é muito divertido isso, é muito bom isso, essa interação. E como tu disse, esse contato das pessoas, desde pequena, com a diferença, com o outro, vai possibilitar o crescimento de um adulto saudável, que dialoga com qualquer tipo de diferença, sem nenhuma estranheza, sem nenhum estranhamento, né? E essa é a importância das escolas inclusivas, né? Porque o que acontece? Os pais normalmente não tiveram contato com pessoas com deficiência. Então, quando a criança pergunta, os pais morrem e dizem não olha, é o não olhar. O não olhar, o olhar que incomoda, né? Não querem que a criança olhe, não querem que a criança pergunte. Por quê? Porque esse pai não teve o contato com a pessoa com deficiência. Ele nunca teve contato. E ele foi ensinar que olhar para uma pessoa com deficiência é desrespeitoso, é feio. A questão do olhar, né? Então, a gente volta para a questão do início. O olhar para a pessoa com deficiência é errado, é feio. E porque o diferente incomoda tanto, né? E aí que é exatamente a questão do início. Ah, gente, que coisa boa, mas já está acabando aqui o nosso tempinho, então eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem antes de eu dar a minha mensagem final. Quem quer começar? Alana? O Pablo já tem a frase dele. Ah, é? O Pablo? Deixa eu dizer para vocês, Regina, mais uma vez agradeço o convite, Alana, Camila, bom conversar com vocês. E eu só queria dizer que quando eu fiz meu TCC em 2009 no Direito, eu fiz como epígrafe uma música do Ney Matogrosso que dizia: a gente é torto igual garrincha aleijadinho, ninguém precisa consertar. Isso em 2009. Quando eu fiz meu TCC em 2013, eu usei como epígrafe da minha dissertação também uma música, e aí uma música do Engenheiros do Havaí, cujo trecho mais forte é: eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem, que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Então, em 2009, eu reafirmava minha condição de que eu sou torto igual a rente aleijadinho, não tem nada que ser consertado, e é isso mesmo. Mas em 2013, a partir dos resultados da minha pesquisa de campo, na dissertação, eu identifiquei muito claramente que a distância que vai entre as garantias legais, as leis e as ruas é gigantesca. E ela me afeta, ainda que eu tenha uma série de privilégios de cor, de raça, de gênero, de classe. Então, eu tenho que entender que, mesmo não seja afetado pela ausência de transporte coletivo, diretamente eu não sou afetado, porque eu tenho carro, muitas pessoas são. E a gente tem que entender e se ter empatia e solidariedade por esse público que é diferente de nós, muitas vezes, ou que é parecido, mas que está excluído da sociedade. E acho que essa ideia de que a gente é um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão, é um pouco olhar para as pessoas que estão excluídas e sentir identidade, porque acima de qualquer outra coisa, elas são tanto quanto cada um de nós uma pessoa, né? Então, foi uma honra estar aqui com vocês, foi muito bom, muito obrigado e boa noite para vocês. Alana. Eu quero agradecer o convite, sempre bom estar aqui, poder falar de diversidade, de inclusão e poder, sabe, ter um diálogo aberto, conseguir falar, né, contigo, prof, que tão bom, porque, assim, eu tinha medo de fazer uma pesquisa relacionada à pessoa com deficiência, eu tinha medo de não conseguir distanciar o meu olhar com o olhar da pesquisa, e tu, tão carinhosa, foi lá e disse: se a gente não tiver paixão pelo que a gente estuda, pelo que a gente faz, a gente não tem sentido. Então, a gente tem que amar o que a gente faz, a gente tem que botar o coração na nossa pesquisa e no que a gente está se dedicando, porque a pesquisa é isso, né? É dedicação, é amor. Então, foi por causa das tuas palavras naquela janta, na casa do Rinaldo,
que mudou e foi ali que eu pude trocar minha pesquisa, e através dessa mudança que eu trocando a área e indo para a área da inclusão e tendo este olhar com o mestrado, sendo uma pessoa com deficiência, hoje eu consigo fazer mais por mim e pelas pessoas com deficiência, né? Eu consigo ter um diálogo sem ser mais uma do Facebook com um diálogo raso. Exatamente. E eu quero dizer que trabalhar nesse mestrado, nesse programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, diversidade cultural e inclusão social, a gente pensa muito além das questões superficiais sobre a humanidade. Não, a gente pensa que o nosso papel aqui é de realmente fazer alguma coisa para mudar e que todos tenham acesso e que todos possam ser incluídos para que a gente possa deixar o mundo melhor. E é isso que eu desejo para vocês, que esse privilégio de conviver com vocês, que eu tenho um carinho imenso, vocês sabem disso, por isso convidá-los, né? É a última live do ano do PPG, então encerrar nesse ano tão difícil com vocês, nesse astral tão bom, está sendo uma honra para mim. E, olha, com muito carinho, quero agradecer muito esse convite que vocês aceitaram, esse aceite de vocês por estarem aqui hoje, tá? Camila? Queria agradecer também, né, a Regina, a Alana e o Pablo, e dizer que a gente teve uma noite aqui maravilhosa, né? Esse bate-papo foi muito bom, foi muito emocionante. E eu lembrei de uma frase do Roland Barthes, né, que ele diz que a pesquisa tem que ter paixão e que o problema das universidades hoje é que não se encontra mais paixão na pesquisa, né? Então acho que foi uma aula de paixão e de pesquisa. Gostei muito, agradeço vocês e nos encontramos no próximo bate-papo aí no ano que vem. Beijos para todos. Beijo para todos.